Glória a Deus. A Gilda conseguiu chegar aqui? Chegou, né? A Gilda está agoniada lá na goela da vida, né? Porque chamam de goela da morte, misericórdia. E estava chovendo demais, mas que bom que ela chegou. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Glória a Jesus. A Gilda, ela vem lá da Portalinha, quase saindo de Tomé Suja, tá? É um desafio para ir na casa dela. Um dia desse fui lá com o Leonai, tínhamos que ajudar o Leonai a dirigir para chegar lá. Uma obra poderosa que Deus está fazendo. Meus irmãos, vamos ler a Bíblia Sagrada? João capítulo 15. João capítulo 15, os últimos dois versículos, versículo 26 e o versículo 27. Está aqui já no telão. Eu vou acompanhar com você também no telão, tá? Você pode ler com a sua voz? Glória a Jesus. Jesus, Ele é o nosso Salvador. Nós cremos nisso, que nele consiste vida eterna e só Ele é o Cristo. Somente Jesus salva. Diga assim: só Jesus salva. Você tem certeza de salvação? Se a trombeta tocar agora, você faz parte do arrebatamento? Você vai ouvir o toque da trombeta. Glória a Jesus. Nós somos o povo de Deus. E a Páscoa, ela nos leva a refletir muito sobre a redenção. A gente não segue muito assim esse calendário, mas eu passei a tentar, pelo menos para saber o calendário. Embora nem sempre eu dou alguma ênfase. Por exemplo, agora nós estamos no período de comemorar o Pentecostes. Veio a Páscoa, Jesus ressuscita, 50 dias depois, Pentecostes. E nós estamos exatamente no período de Pentecostes, dentro do calendário bíblico, tá? E é importante a gente atentar para tudo que a palavra de Deus, ela tem para as nossas vidas. E a palavra não tem apenas promessa, ela revela propósito, revela a vontade de Deus, revela o plano de Deus, revela os princípios, as verdades, também o juízo de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é o nosso manual de conduta, de regra, de fé e de tudo. E essa reflexão que eu vou trazer com você hoje, ela está 100% atrelada à salvação. O testemunho, ou que testifica ou evidencia que alguém é salvo, é o fato do Espírito Santo habitar nele. É o que afirma, é o que confirma, é o que sela a pessoa como filho de Deus, é o Espírito Santo. Você vai ler isso nas cartas de Paulo. Ele fala: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Mas se alguém tem o Espírito de Cristo, esse se inclina para as coisas do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, ele tem características bem peculiares, que são dele apenas. E eu não tenho tempo para tratar tudo isso aqui, mas a gente sempre fala nas nossas aulas, nos cultos, sobre aspectos relacionados à pessoa, à obra do Espírito Santo. O convite para você: conheça o Espírito Santo no que diz respeito à doutrina, ao Paracleto. Tem uma matéria chamada sobre o Espírito Santo, que é a pneumatologia. Você pode aprofundar muito, tem muito assunto sobre ele. Agora, a experiência, ou seja, a comunhão com o Espírito Santo, ela é um chamado para todos nós que somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Por isso eu perguntei para você, se você tem certeza de salvação, certeza de vida eterna.
o Espírito Santo, ele habita em você, ele está com você. O texto que nós lemos, aliás, os 2 versículos, Jesus fala que o Espírito da verdade. Então o Espírito Santo, ele é, nessa expressão de Jesus, chamado de o Espírito da verdade. E o Espírito Santo, ele vai testemunhar de Jesus. Logo, Jesus fala: e vocês também, vocês darão testemunho de mim. É impossível um cristão, um discípulo de Jesus, não testemunhar de Jesus. Não, é inseparável. Não tem, como dizem alguns da brincadeira, crente 007. Existe, sabe? Não existe. O cristão, ele é chamado de luz. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Jesus disse: vocês são o sal da terra. Então nós temos uma, vamos falar assim, prerrogativa, mas essa prerrogativa ou responsabilidade, ela não é um peso, porque quem faz em nós e quem faz através de nós é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Talvez você pergunte: mas por que existem aqueles que parece que nem são? Por que existem aqueles que não fluem ou não testemunham? Daí vem a importância de nós compreendermos a nossa parte, posicionamentos, postura, conduta, escolha, decisões. Mas o fato é esse: o Espírito Santo testemunha de Jesus, e o discípulo de Jesus também testemunha de Jesus. E quem nos capacita é o próprio Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8 fala, Jesus dizendo para os discípulos: vocês vão receber poder. E a palavra poder, o grego é dunamis. Daí vem a palavra dinamite, que vocês já sabem muito bem o que é uma dinamite, que explode. Então o dunamis é um revestimento ou uma capacitação que Deus nos dá quando recebemos o seu Espírito. E que capacitação é essa? Para testemunhar. Vocês vão receber poder e vocês serão minhas testemunhas. E o termo no grego para testemunha é mártir. Literalmente, pessoas capazes de morrer por Jesus. E olha, irmãos, testemunhar de Jesus é o que nos torna pessoas influentes. Mas não é um testemunho porque eu estou em busca de know-how, de reconhecimento, sei lá, de ser conhecido por ser influente, ou de alguma outra premiação. Isso é natural na vida da igreja e na vida do cristão. Talvez você nem se dá conta, mas a tua vida, ela já testemunha da obra de Deus. Tudo que Deus faz na tua vida se torna visível, se torna, vamos falar assim, evidente. Não precisa falar muito. O testemunho, ele é algo poderoso. Mas isso não nos priva ou nos isenta de falar, de compartilhar do amor de Deus, da palavra de Deus, aproveitar oportunidades. Nós assistimos ainda há pouco esse vídeo nos chamando para um dia de oração pela igreja perseguida. E mesmo eles sendo perseguidos, eles continuam testemunhando da sua fé em Jesus. É obra de Deus na vida deles, e é obra de Deus na vida de qualquer cristão. Testemunhar de Jesus é algo natural, ou pelo menos deve ser natural. Nós aprendemos sobre evangelização e criamos impactos, iniciativas, ações, mutirões, enfim, são muitas as estratégias evangelísticas. E são muitos os recursos hoje, e cada esfera da sociedade tem uma abordagem. Eu estava assistindo o testemunho do Maurício, acho que é Toff, uma coisa assim. Ele é um lutador de MMA, que teve um encontro poderoso com Jesus. E ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Não tem assim aquela liberdade, aquela abertura para se falar ou para se pregar o evangelho. Então Deus deu para ele uma estratégia.
falar com pessoas que estão passando por pensamento suicida. Então, no final, toda a luta que ele faz, ele se direciona para quem tem problema de depressão, de transtornos mentais, e traz uma mensagem. Você que está pensando em tirar a sua vida, você que pensa em suicídio, ele fala assim: conheça Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e se você conhecê-lo, ele vai mudar a tua vida. E com essa mensagem, milhares mesmo de pessoas estão se convertendo a Jesus. Ele usa 1 minuto, 1 minuto e meio, só que ele atinge milhões naquele momento. Ele fala que um rapaz estava seguindo ele, e estava no aeroporto, e tem um momento que ele falou que ele ia a tal lugar. O rapaz disse: pode acompanhar? E o rapaz testemunhou: eu estou aqui porque um lutador de MMA, ele me salvou. Só que o rapaz não reconheceu ele, porque quando ele falava, ele tinha cabelo longos, e estava com o cabelo cortado. Ele disse: sou eu, rapaz, sou eu esse atleta. E aí foi muito forte para ele, porque ele estava até pensando já em de repente parar, porque muito difícil falar de Jesus. Então veja bem, irmãos, Deus, ele tem uma estratégia. Deus, ele tem uma maneira de usar cada pessoa. E você não tem que ficar, vamos falar assim, apreensivo. Como é que é isso? O Espírito de Deus na tua vida, ele te capacita para testemunhar. E ele tem sabedoria para você, ele tem graça para você, ele tem dons para a tua vida. Você só precisa conhecê-lo, ouvi-lo e obedecer. Nós estamos num celulão, e eu falei assim para alguns irmãos assim: olha, não é para parecer que é festa, não que eu seja contra a festa. E alguns me sugeriram: pastor, faça numa quinta-feira. Eu falei assim: não estou interessado em multidão. Eu estou interessado em gente apaixonada por Jesus, em gente comprometida com o reino de Deus, e gente que quer ver o reino de Deus expandido na terra. Então eu creio que Deus trouxe você aqui. Eu creio que Deus trouxe você aqui. A gente nem trabalhou com mobilização. Eu nem divulguei esse negócio, irmão. Foi no máximo fazer um banner para anunciar, como é nosso costume. Mas não é para ter cara de festa. Pastor, vamos fazer comida? Não é para ter comida. Pastor, bora vender? Não é para vender nada. Tem gente que não entende propósito, irmão. Irmãos, nós precisamos dar lugar para o Espírito Santo em nossa vida. Quantos reconhecem isso? Nós precisamos deixar ele agir em nós e através das nossas vidas. Ele quer fazer, e nós cremos nisso, que ele quer fazer. E para isso temos que dar liberdade. Aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Espírito de Deus, não é que ele precisa de liberdade para operar. Eu estou muito cuidado para falar essas coisas, porque parece uma heresia. Porque em parte há uma verdade nisso. E eu entendo que dar liberdade para o Espírito Santo é honrar a presença dele. Não é apenas dizer tu és bem-vindo, não, é realmente honrar a presença dele. E eu honro a presença dele nas minhas escolhas, nas minhas decisões, dedicando e separando tempo de qualidade para estar com ele. Mas é também andar com a consciência inclinada ou atento para ouvir a sua voz. Isso é dar liberdade para o Espírito Santo. Nesse sentido está tudo certo. E quanto mais pessoas dispostas, com o coração aberto, corações sedentos, que clamam: Espírito Santo, eu quero te conhecer, eu quero que tu me capacite, vem sobre mim, mais ele vai se manifestar. Nesse sentido, o Espírito Santo, ele é muito parecido comigo, com você. Você só permanece aonde você é honrado, sim ou não? Você só permanece onde você é bem tratado, irmão. O Espírito Santo, nesse sentido, ele inclusive tem a figura da pomba. E o Espírito Santo, ele é exatamente parecido com uma pomba. Ele não é uma pomba, mas ele tem características de uma pomba. Ele é simples, mas também sensível. Não é que tem melindre nele, ou algum trauma. Não, mas ele só de fato permanece onde ele é bem-vindo,
Uma igreja que honra a presença do Espírito Santo, ela terá a manifestação da sua presença no seu meio. Um filho de Deus que honra o Espírito Santo, ele vai ter manifestação da presença dele na sua vida, na sua casa. Quantos querem viver mais isso? Agora, um outro aspecto é que a presença do Espírito Santo, ela promove liberdade. Incrível isso aqui, irmãos. Eu já falei isso muitas vezes, especialmente para quem prega, para quem ministra, que tem um pessoal que ele fala assim: rapaz, está pesado o ambiente, rapaz, parece que o céu estava de bronze. E eu tenho uma convicção: aonde alguém que carrega a unção de Deus chega, meu irmão, vai quebrando tudo. As trevas são dissipadas, barreiras são quebradas. Deixa eu falar uma coisa: aonde você chega, você, como agente de Deus, conecta o céu com a terra. Aonde você está plantado, é ali que você frutifica. Você crê nisso? Mas observe, se você honra Ele na tua vida, Ele vai chegando e vai gerando liberdade. Atmosferas são mudadas, ambientes são transformados, vidas são conectadas com o céu. E Deus enviou o seu Espírito exatamente para nos capacitar, para testemunhar dele. E isso não é para alguns. Nós sabemos que no Antigo Testamento o Espírito Santo, ele vinha sobre profetas, juízes, sobre reis. Mas na nova aliança, em Cristo Jesus, o Espírito Santo, ele habita na igreja. É em todo o que crê em Jesus. Alguém disse certa vez, e eu concordo, se não me engano foi Marco Feliciano que falou sobre isso. Ele disse: receber o Espírito Santo não é difícil, basta eu crer em Jesus. Eu creio em Jesus, eu creio na promessa e eu recebo. Agora, a unção do Espírito Santo, o revestimento de poder, requer preço. Eu recebo a promessa do Espírito Santo apenas crendo em Jesus, e eu tomo posse, Ele me enche, Ele que me capacita. Mas a unção do Espírito é diferente. A salvação, Jesus, Ele pagou o preço. Você não faz nada para ser salvo, a não ser crer de todo o coração em Jesus. Agora, para receber unção, aí tem o preço da renúncia. Mas quem é que paga o preço da renúncia, senão aqueles que amam o Senhor Jesus? Talvez aqui esteja a resposta para muitos. Como é que eu faço para pagar esse preço sem ser uma coisa pesada, com algo assim que, sei lá, é entediante? Porque, irmão, não é entediante. Aliás, é o melhor preço que alguém paga, é o preço pela unção. Que quanto mais você busca a Deus em oração, jejuns, vigílias, você vai tendo na tua experiência o sentido, o significado do que é realmente prazeroso, do que é viver o Salmo 1, tem prazer na sua lei, nela medita dia e noite. O que disse Davi: na presença de Deus existe abundância ou fartura de alegria. E quanto mais você vai conhecendo Deus, mais você vive essas verdades. Tem um pregador chamado John Piper, ele fala sobre satisfação em Deus. Irmãos, quando essa chave vira, quando há uma renovação de entendimento, aí o que a gente chama de preço pela unção, de pagar o preço, a gente começa a viver na experiência esse prazer de pagar esse preço. E eu falo assim, é o melhor preço que se paga. Não é um jargão ou chargão dizer o melhor lugar para se estar é na presença de Deus. Essa é uma verdade, irmãos. O Espírito de Deus, ou o próprio Senhor Jesus, Ele é também chamado de lugar. Nele nós podemos habitar, e na presença dEle existe abundância de alegria. Quanto mais você dedicar tempo com Jesus e aprender a andar no Espírito,
Porque você não vai ter esse tempo disponível de ficar o tempo todo numa sala de oração, como amanhã, por exemplo. Não, mas você é chamado para andar no Espírito Santo. E andar no Espírito é frutificar, é manifestar o caráter de Jesus. E amar é se alegrar, é você ter paz no seu coração. Eu não sei quantos já estão orando: Deus, eu quero te ofertar alegria, eu quero te ofertar amor, eu quero te ofertar fé. E o interessante, porque tudo que nós ofertamos para Deus, irmãos, dele recebemos primeiro. Nós só podemos dar para Deus aquilo que também recebemos dele. E para receber de Deus, você só tem que pedir. Peça e receba. Pedi e dá-se-vos-á. Peçam e recebam para que a vossa alegria seja completa. É pedir até receber. Tudo que te falta de Deus ou em Deus, você vai receber se você pedir em fé. E Deus não faz acepção de pessoas. Não tem prediletos. Não, eu vou dar para esse porque esse aqui ele é legal. Não, Deus vê coração. Se tiver coração disposto, que o busca, ele vai se revelar. Ele disse: eu vou me revelar para aqueles que me buscarem de todo o coração. Aprenda a converter o teu tempo. Diga assim: converter tempo. Para você que fala assim: eu não tenho tempo, eu vou te dizer uma coisa: converta tempo. Converter tempo significa renunciar a alguma coisa em favor de algo. Isso chama-se conversão de tempo. Converta tempo. Talvez você vai ter que tirar como é o nome do descanso da tarde? A dorma. Quem gosta de dar uma dorma depois do almoço aqui? Quem pode dar essa dorma? Porque nem todos podem, né? Tem uns que mal conseguem engolir. Já engole. Esse dia eu fui cortar cabelo no rapaz, ele disse: pastor, me espera aqui que eu vou almoçar. Mas rapidinho, irmão, ele comeu em 3 minutos. Eu falei: esse menino está ficando doido. Eu não vou mais nessa hora. Ele falou: pastor, venha 1h30, aqui 1h30 dá. Quando eu chegar lá, tinha alguém cortando. Ele: pastor, só me aguarde aqui, eu vou almoçar. 3 minutos. Eu falei: misericórdia, irmãos. Ele está fazendo lá para ganhar dinheiro, né? Você vai ter que fazer por causa da presença. É converter tempo, irmão. Observe quanto tempo você está ficando. Como é que chama o negócio do rede social? No feed. É o feed que vicia, né? 3 segundos, o cara já quer mudar para outro porque está chato. Irmão, eu já estou doente nesse negócio, viu? Eu assisto o YouTube porque o YouTube me prende minha atenção, que eu gosto de ouvir pregação, estudo, né? Mas se for para rios, irmão, primeiro que é muito rápido. Você fala: não dá para mim, não. Vou aqui no YouTube mesmo. Eu estou quase com 50 anos, preciso ouvir mais coisas, né? Mas na presença de Deus, ou pela presença, você vai ter que renunciar algumas coisas, abrir mão. Eu me lembro de um cidadão, e Deus usou muito ele, eu não lembro o nome dele, mas Deus usou a vida dele para me abençoar. Eu fui fazer a obra de Deus na cidade de Mãe do Rio, aqui próximo de nós. E o pastor, meu pai na fé, me colocou lá. E o projeto dele era: depois que o trabalho tivesse lá uma certa quantidade de pessoas, ele iria para lá e ele iria me deixar, no caso, na época, aqui, para ficar à frente. E essa era a ideia dele. Aconteceu uma reviravolta. Aconteceu que eu que fiquei lá uns 3 meses. E nesse período de 3 meses foi muito difícil para mim. Dificílimo, meu Deus do céu. Porque no primeiro dia que ele me apresentou lá para os irmãos, era um grupo que estava lá por obediência, entre aspas, mas estavam todos insatisfeitos. Imagina o que é você liderar uma galera que está insatisfeita, que está ali contra a vontade. Estava ali porque teve um comando lá de cima, então era da igreja, estava para obedecer. E as circunstâncias forçaram para nosso pastor voltar e eu ficar. Então na noite que ele foi me dar posse, ele disse assim: olha,
Lucivaldo e o Naldo são jovens dedicados. O Naldo era o nosso músico, tecladista. E aí eles vão ficar aqui, ele disse assim, eles vão ficar aqui para cuidar de vocês, para pastoreá-los, e deu toda a recomendação. Mas olha, vocês também devem cuidar deles. Vocês têm que cuidar desses jovens. Ou seja, convido para almoçar, para jantar. Quando ele falou isso, irmão, me deu uma raiva, me deu uma ira, irmãos. Eu falei assim, na hora eu falei, rapaz, se Deus me trouxe para cá, eu não vou comer na casa de ninguém. Deus vai mover o céu e vai trazer provisão para mim. Eu não falei isso para ninguém, só dentro do meu espírito. Irmão, no primeiro dia que eu preguei uma mensagem. E aí no final eu desafiei dizimista. Eu já consagrei, se eu não me engano, 7 dizimistas que já entregaram o dízimo na hora. Falei, pronto, a miséria já acabou aqui. Irmãos, não precisei ficar sendo chamado para comer porque estava passando fome. E foi muito rápido o meu tempo ali. Então eu ficava em jejum, não por causa de falta de comida, viu? Eu ficava em jejum, geralmente até 3 da tarde. Depois que eu jantava, ficava até 3 da tarde. E eu ficava na madrugada, dormia um pouquinho e depois ia para oração. Depois da tarde, mais 4 horas eu saía para evangelizar. Ou ia na rádio, que tinha lá aquela rádio, lá ia na rádio falar um pouco. Pegava um carro-som e saía falando na rua. Eu fazia alguma coisa. Ou eu ia em algumas casas. Até teve um dia que eu estava tão angustiado. Era um nível de guerra muito violento, irmão. Uma angústia terrível. E eu disse assim, Deus, hoje eu não vou evangelizar. Hoje eu preciso que tu use alguém para falar comigo. E eu vou sair. Eu saí. Eu acredito no princípio que Deus, Ele te guia quando você se move. Os sinais seguirão os que creem. Diga assim, os sinais seguirão os que creem. Quando você estiver atribulado, te movimenta. Deus vai te guiar. Esse é um princípio poderoso. Os sinais seguem quem crê. E eu saí. E quando eu estava na rua, não é que eu estava sem direção, mas eu estava andando, orando. Eu lembrei de uma família que estava indo para os cultos. Eu falei, bom, eu vou nessa casa. Lá eu não vou evangelizar, eu vou viver em comunhão com os irmãos. Quando eu chego nessa casa, eles estavam assistindo um vídeo. E o pastor estava testemunhando a história dele. Ele contava que ele era um executivo, então ele saía da cidade dele, assim, grande São Paulo. Ele andava todo dia 2 horas de carro para ir e 2 horas para voltar. E quando ele chegava na casa dele, ele ficava buscando informações, lendo jornal. Na época tinha jornal de papel, na revista. E quando foi um dia, o Espírito Santo disse para ele assim, para de ficar lendo jornal e começa a me buscar. Então ele começou a buscar o Espírito Santo e não ficar buscando informação. E na viagem ele aprendeu a ir orando. Ao invés de ir só olhando paisagem, ele começou a orar em língua estranha. Então ele começou a orar em língua estranha 6 horas de tempo, só convertendo o tempo. Ele já fazia uma viagem de 2 horas de tempo, para ir e para voltar, 4 horas, e ficava depois lendo informação, mais 2 horas de tempo. Ele aprendeu a converter o tempo. Resultado, ele estava edificando-se a si mesmo, aplicando o princípio bíblico que hoje a gente ensina: quem ora em língua estranha edifica a si mesmo. E teve um dia que ele estava numa reunião de oração, e tinha uma irmã com uma tosse de guariba. Sabe o que é a tosse de guariba? Irmão, é terrível, uma tosse que o cabo não para de tosser, é o tempo todo. E o Espírito Santo disse para ele assim, ora por ela. Então ele começou, Jesus, cura a tua serva, dê saúde para a tua serva. O Espírito Santo disse, não, vai lá, impõe as mãos sobre ela e ministra sobre ela. Ele, com muito cuidado, foi lá, irmã, eu posso orar pela senhora? E não falou assim, Deus me disse que vai lhe curar. Não, ele só obedeceu. Quando ele impõe as mãos sobre ela, de repente ele não sente mais ela. Ele estava aprendendo, então ele estava orando de olho fechado. E ele ficou com medo de abrir os olhos, porque ele perguntou, e agora? Porque eu não senti mais nada. A irmã tinha caído, ela foi anestesiada. Quando ele abriu os olhos, ele falou, pronto, agora a mulher morreu. Só que de repente a irmã levantou, e sem tosse alguma,
curada. Aí na hora o Espírito Santo disse para o irmão que estava com a perna com gesso: vai lá e ora por ele. A primeira experiência ele já se viu, deu certo, né? Foi lá: irmão, posso orar pelo senhor? Pode. Orou, mas só que na experiência dele, Deus falou assim: agora fala para ele tirar o gesso, tirar na hora. Aí loucura, né? Mas ele obedeceu, e o homem estava curado. Então ele começou a contar testemunhos de como foi. E ele de repente começou a falar assim: olha, e ele está chegando aqui, e ele está se manifestando. Irmão, quando ele começou a falar assim, está chegando, ninguém ficou mais em pé. E isso era um videocassete. Talvez vocês nem sabem o que é videocassete. Alguns não sabem o que é videocassete. Mas é umas 3 horas de missão. E eu fiquei ali arrebatado. Irmão, na hora eu saí: rapaz, é isso que eu tenho que fazer. Deus quer que eu faça isso. E então eu converti o meu tempo. Eu já era de oração, de jejum, mas eu passei a orar muito em outras línguas. Eu era bastante Espírito Santo, só que eu não cultivava. Eu fiquei naquela pegada. E só para a gente encerrar isso aqui, um pastor de uma cidade próxima me chamou para pregar. Eu falei: beleza, vamos lá pregar. Fui lá pregar. E Deus já curava os doentes. Eu era, como diz o Bolinho, né, um perseguidor de demônios, né? Eu fazia questão de dizer assim: te manifesta, tu que está escondido aí, bora. Irmão, era muito capeta que manifestava, né? Já sabia ministrar sobre isso, tá? Para quem não sabe, isso não tem a ver com dom, viu? Jesus fala: os sinais vão seguir os que creem. Que ele fala: você vai expulsar demônio, você vai impor as mãos sobre os doentes. Então eu agia na fé. Só que nesse período de oração em língua estranha, buscando certificado com o Espírito Santo, algo aconteceu comigo. E eu preguei os 4 dias, o pastor ficou impressionado, porque Deus operava muitos milagres, libertação, salvação de alma, gente que decidia ser dizimista, ofertas de sacrifício, tudo era um sucesso. Aí ele falou assim: rapaz, fica mais uma semana com a gente. Eu disse: se meu pastor me liberar, eu fico. Aí o pastor me liberou, eu fiquei. Eu disse: quer que eu pregue sobre o quê? Não, tu que escolhe. E aí me veio falar do que eu estava vivendo. Eu falei: irmão, vou começar com vocês aqui segunda-feira, um propósito, a descida do Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo, vem para cá comigo meio-dia, vem para cá de noite, que a gente vai ficar orando aqui. Irmãos, e Deus batizava todo dia, meio-dia e de noite. Foram 5 dias de avivamento. Eu lembro de um rapaz que ele foi tão assim cheio, que ele teve que ser carregado para a casa dele. No outro dia ele teve que ser trazido, né, guiado, porque ele ficou totalmente embriagado. E eu nunca tinha visto aquilo. Parecia uma loucura, mas não, ele foi visitado por Deus de uma forma muito forte. Diga assim: o Espírito Santo, diga: o Espírito de Deus, ele me capacita para testemunhar de Jesus. Então esse preço, irmão, ele é um preço de fato, mas ele é prazeroso. E que preço é esse? Não me permita usar a expressão moeda. É tempo. Converta o teu tempo. Converta o tempo. Se você observar, você de repente está desperdiçando tempo. De repente você está se ocupando com coisas que dá para você delegar. Não é se tornar irresponsável não, viu? Não é deixar de cumprir os teus deveres, obrigação. Mas alguns estão de fato perdendo tempo e vivem acusado. Tem muito crente fraco, com a cabeça cheio de culpa, porque sabe que estão fazendo o que não edifica, com o tempo que era para estar buscando Deus. Alguns ficam até com vergonha. John Piper fala o seguinte: que a rede social, ou seja, o celular, eles vão testemunhar contra os crentes. E vão dizer assim: você tinha tempo, mas você escolheu ficar nessas coisas, ao invés de buscar a minha presença. Que hoje haja em nós aqui uma decisão de cultivar uma paixão por Jesus, de cultivar paixão pela presença de Deus. Irmãos, essa paixão, ela precisa estar no teu coração. Eu vou entrar na segunda parte desse momento meu,
E só faz sentido para você participar desse projeto que vamos apresentar para você. Primeiro, se você tem convicção de que tem vida eterna, de que você é salvo. Segundo, você quer ver outras pessoas sendo salvas, famílias sendo salvas e famílias sendo transformadas. Terceiro, você quer amar o que Jesus ama. E nós sabemos que Jesus, Ele nos ama, Ele ama a igreja. Mas Jesus, Ele ama o perdido, irmãos. Nesses 30 dias eu tenho meditado duas coisas apenas: salvação e o Espírito Santo. É o Espírito de Deus que nos capacita, e é Ele que nos move. Eu não tenho condição ou capacidade de mobilizar ninguém. Não tenho. Nenhum de nós tem essa condição de persuadir, de converter alguém. Isso é obra do Espírito Santo, e Ele quer fazer isso através da tua vida. Então o projeto é simples, eu vou mostrar para vocês. Mas antes eu quero que você fique de pé. Nós vamos fazer uma oração. Você que nessa noite veio para este celulão, e glória a Deus porque você veio, e você precisa hoje reconciliar com Jesus, viver essa experiência distinta da salvação, diferente de ser salvo, que é receber unção de Deus, receber poder de Deus. E para isso você tem que tomar uma decisão, fazer conserto, converter o tempo. Você vai orar aí mesmo, você vai fazer essa oração. Coloca a sua mão no teu coração, e do íntimo do teu coração, do mais profundo da tua alma, expresse para Deus, converta o teu tempo. Toma uma decisão hoje, toma uma decisão agora, de converter algum tempo, para você ficar mais tempo com Ele. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, comece a buscá-lo, mais do que você está buscando qualquer outra coisa. Comece a buscá-lo. Espírito Santo, eu quero ser batizado. Me batiza, Senhor. Peça para Ele: Jesus, eu quero ser batizado. Derrama o teu Espírito como tu prometeste. Vem sobre a minha vida. E busque, fique tempo com Ele, adorando a Ele, e Ele vai responder a tua fé. É pela fé que recebemos, irmãos. Não é para alguns, é para todos que creem nele. Eu vou orar daqui com você. Eu creio que essa é uma noite de revestimento de poder. Você vai entrar no projeto, mas você vai entrar num projeto revestido de poder de Deus. Não é na força do nosso braço, não é na nossa sabedoria. Como disse Zacarias, não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu sou tão carente quanto você, irmãos. Eu necessito tanto quanto você. Eu sou totalmente carente. Eu preciso da presença dEle na minha vida. E a presença dEle, ela é poderosa, e ela é mais prazerosa do que os prazeres da vida. Sim. Apenas creia e receba. Honre a presença dEle. É uma noite de decisões aqui. É uma noite de escolher, de preferir estar com o Senhor. É Ele que te capacita, meu filho e minha filha, a andar em obediência ao Senhor. É Ele que te capacita a ter um coração cheio de amor, que olha para as pessoas com compaixão e misericórdia. É Ele. Ele que te capacita a andar com humildade, a perseverar nas promessas dEle. É Ele. Então Ele é tudo o que você precisa. Espírito Santo, Espírito de Deus,
Obrigado porque Tu estás conosco. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu nos ajuda em nossas fraquezas. Espírito de Deus, Espírito Santo, nós somos a Tua noiva, nós somos a igreja. Então, Senhor, opera mais uma vez em cada coração. Opera mais uma vez aqui, Senhor. Eu oro, Deus, nessa noite, batiza aqueles que ainda não foram batizados. Batiza crianças, batiza adolescentes, batiza jovens, batiza o ancião, Senhor, em nome de Jesus. Sim, Senhor, batiza com o Teu Santo Espírito. Com os teus olhos fechados, Espírito Santo, eu oro, gera consciência em cada um de nós aqui da Tua presença. Gera essa consciência, papai. Gera convicção em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Vem com o Teu poder agora, Espírito Santo. Vem com o Teu poder agora, Senhor. Toca, Deus vivo, em nome de Jesus. Se você pode, levante as suas mãos. A unção de Deus, ela se manifestará sobre a tua vida nesse momento. A unção do Espírito Santo será derramada sobre a tua vida em nome de Jesus. O Senhor te escolheu para testemunhar dele. O Espírito Santo é quem te capacita para testemunhar dele. Apenas creia e receba em nome de Jesus. Deus, eu oro por renovação espiritual nessa noite. Eu oro por ativação de unção, de dons, em nome do Senhor Jesus. Sim, Senhor. Começa, Deus, a operar nesse lugar. Libera aqui, Deus, dons espirituais. Dons espirituais, Senhor. Vem capacitar cada ovelha. Deus, em nome de Jesus, eu declaro: profetas sejam levantados aqui nessa noite. Apóstolos sejam levantados aqui nessa noite. Pastores, mestres, evangelistas sejam levantados aqui nessa noite. Eu oro, Deus vivo, adorna a igreja com os dons espirituais. Eu libero palavra de conhecimento em nome de Jesus, palavra de sabedoria. Receba em nome de Jesus discernimento de espíritos. Receba o dom da profecia em nome de Jesus. Receba dons de línguas. Receba dom de interpretação de línguas. Levante a sua mão, porque a unção de Deus está sendo liberada. Receba o dom da fé em nome de Jesus. Receba dons para a operação de milagres. Receba na tua vida em nome de Jesus. Sejam cheios, sejam cheios. Receba nessa noite unção que te capacita.
Você que já flui na unção de Deus, comece a orar em outras línguas. Deixe a unção dele se manifestar nessa noite. Começou o avivamento na tua vida. Escutem. O que você está recebendo, o que você está recebendo aqui agora, o que você está sendo ministrado por Ele, apenas cultive, apenas cultive. Deus está ativando a unção que Ele já te deu, mas Deus está dobrando esta unção na vida de alguns aqui. Escute com atenção, porque Ele me fala: aqueles que têm honrado a minha presença, eu dobro a unção sobre a vida deles agora. Isso significa que tudo vai funcionar em dobro a partir de hoje. A unção de cura vai ser dobrada na tua vida. A unção profética vai ser dobrada em tua vida. A unção de milagres vai ser dobrada em tua vida. Prepare-se, intercessores. O Senhor está te gerando nessa noite ministérios, nações nascerão de ti. Assim diz o Senhor. O Senhor te levanta nessa noite e gera dentro de você povos, tribos, nações, ministérios poderosos. Os mortos ressuscitem em nome de Jesus. Os surdos ouçam em nome de Jesus. Cegos enxerguem em nome de Jesus. Paralíticos levantem e andem em nome de Jesus. Sopra nesse lugar, Senhor. Sopra nesse lugar. Sopra nesse lugar, Senhor. Oh, Jesus. Agita as águas paradas da minha alma. Me leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me quer. Derrama o teu espírito. E então vem como prometeste. Derrama o teu espírito. Derrama o teu espírito. Cante, invade-me escuridão. Invade-me escuridão. Aonde me escondo, me abraça com teus braços, com tua paz, Senhor.
alcanças quando fujo, Senhor, vem encher minha alma de amor. E então vem como prometestes, derrama o teu Espírito. Então vês como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como as garras de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem como prometestes, derrama o teu Espírito. E então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Levante suas mãos. O teu amor é como de um pai, de um irmão, assim como nenhum outro. Violentamente cante mais alto pra ele, diga o teu amor. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como as garras de um leão. Violentamente Glória a Jesus. Vem sobre esta cidade, Senhor. Vem sobre Tomeaçu, Pai. Vem sobre cada casa. Nós, como igreja, abençoamos Tomeaçu, Deus, e declaramos que Tomeaçu seja cheio do conhecimento da Tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Diga assim: Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor não me deixou só. Tu me deste o teu Espírito para estar comigo e para estar sobre a minha vida. Diga: Espírito Santo, eu honro a tua presença. Amém. Você pode aplaudi-lo. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Tome assento por um momento, irmãos. Glória a Jesus. Eu vou fazer uma projeção aqui. É bem objetivo, tá? E
Pode começar, irmã Vívia, que está lá na... Queridos, hoje nós estamos dando o start dentro de um projeto que vai culminar, vai concluir com o nosso encontro com Deus, o Peniel, tá? O 39º Peniel. Essa é uma estratégia que nós já temos há muito tempo, mas faz muito tempo que a gente não desenvolve ela em unidade. E talvez alguns nem sabem dessa estratégia, mas você vai saber agora como é que funciona. Todas as células, sem exceção, vão estar desenvolvendo esse projeto a partir de agora. E esse projeto, essa estratégia evangelística, ela é muito prática. Toda pessoa consegue fazer, tá? Então, o slide está bem intuitivo. Se você for lendo, você já entendeu, tá? Ó, como ganhar uma pessoa para Cristo em 4 semanas? É o eu mais um. Diga assim, eu mais um. Esse é o nome do projeto. Então, cada membro escolhe uma pessoa e acompanha com oração, amor e convite durante 4 semanas. Então, vamos lá. Primeiramente, pensa aí na tua mente em 10 pessoas. Rapidamente. Você tem 10 pessoas que precisam de salvação? Com certeza. Até mais, né? Até mais. Mas pensa em 10. Fica com essas pessoas na tua mente hoje. E dentro dessas 10, não estou limitando você, tá? Mas pelo menos uma você vai adotar para fazer esse projeto. Digamos, dessas 10, você vai pegar uma e você vai fazer com ela o eu mais um. Ele vai ser o mais um contigo. É essa pessoa que você vai adotar, tá bom? Pode passar, irmã. O que é o eu mais um? Você pode ler com a sua voz? Vamos lá, diga se acompanha com amor, aliás, com oração, né? Com oração, amor e convite. Então, dura 4 semanas, tá? Alguém afastado da próxima sua vida. E como começa? Com a escolha e registro no cartão, eu mais um que a gente vai distribuir daqui a pouco, tá bom? Pode avançar. Aqui só repete, agora você já está dando os detalhes, tá? Então, a jornada, eu mais um. Primeira semana, vamos lá. O que você vai fazer na primeira semana? Orar e jejuar. Ou seja, interceder todos os dias pela pessoa, oração com propósito e jejum intencional, tá? O jejum você escolhe um jejum para você fazer, mas tem que ser pela pessoa, pela salvação, reconciliação. Esse é o objetivo. Segunda semana, orar, jejuar e amar. Então já tem a terceira ação. Então você vai continuar intercedendo, aí demonstra amor e convide para almoçar, envia uma mensagem, dê um presente. Você vai expressar amor por essa pessoa. Isso só na segunda semana. Então você já está orando, jejuando, continua. Só que agora você vai intencionalmente amar essa pessoa ou demonstrar amor por essa pessoa, tá? Que você já está amando só pelo fato de estar orando, jejuando. Na terceira semana, aí ora, continua amando e convida. Então chegou a hora de agir, convite para célula, culto ou grupo de evangelismo. No caso, célula, culto, nós temos. E aí, como nós estamos com o Peniel, você vai já convidar para o Peniel. E você pode, inclusive, fazer esse segundo aqui, amar, de presente, dar para ela a inscrição. Ó, tem um presente para você. Eu ganhei, por exemplo, um presente de um irmão. Ele não está aqui. Quem já ouviu falar do Legendário? Já ouviu falar? Aí o irmão disse: pastor, Deus falou para eu lhe enviar. Deus falou para eu lhe enviar, então eu não estou nem dormindo. Eu falei: não, mano, fica tranquilo que eu vou, tá? E aí, pronto, Deus usou uma pessoa e ele me deu de presente. A instituição do Legendário é quase R$2.000. É um bom presente financeiramente, sim, falando. Sim ou não, pessoal? Aí me deu.
E não, eu falei, rapaz, eu preciso agora abençoar mais alguém também, né? E está indo comigo mais uns varões daqui, e vai ser bênção demais em nome de Jesus, tá? Você pode fazer isso com alguém. Essa pessoa pode receber de você esse presente. Tem um presente para te dar, tá? Mas não estou aqui mandando você fazer isso, tá? Só dando uma sugestão, beleza? Quarta semana, colheita e celebração. Aí, ou seja, na célula, nessa quarta semana que vai dar exatamente na semana do encontro, você vai fazer a reunião de célula do Eu Mais Um. Quem está entendendo? E aí, ou seja, todo mundo vai trazer o seu amado, né? Ou a sua amada para a reunião de célula nesse dia, tá beleza? E aí vem, e também no fim de semana o encontro com Deus. Avança. Então as outras coisas basicamente repete isso aqui, ó, tá? Orar, jejuar, tudinho bacana. Isso aqui eu vou liberar para todo mundo agora no grupo de líderes da igreja. E aí eu não vou ficar lendo mais, porque só está repetindo de uma forma mais ampla. Mas deu para entender, ó. Somente orar, jejuar pela pessoa escolhida, uma oração com propósito, visando ganhar ela para Cristo. Aí vem oração diária, ora todos os dias da semana. Aí marque um X no cartão a cada dia cumprido, porque você vai receber um cartão. Você vai receber esse cartão para fazer isso. Aí o jejum, no caso o líder da célula pode direcionar como jejuar, ou você decide como vai jejuar, tá? E o foco, tenha em mente o objetivo de ganhar esta pessoa para Cristo Jesus. Amém, gente? Então os outros slides vão ser mais detalhados. Pode avançar. Eu não vou ficar lendo tudo, tá bom? Ó, o segundo, esse aqui vocês vão ter. Terceiro, outro. Só mais detalhado. E a quarta semana. Beleza? Mesma coisa, só que está mais explicadinho para vocês. Aí mostra o outro slide. Aí, ó. Então primeiro, você vai receber o cartão. Segundo, você vai escrever o nome da pessoa. E aí você vai seguir os passos. A cada semana seguir as etapas e marcando os dias cumpridos, e vamos registrar os resultados, beleza? Pode avançar. Esse é o modelo de cartão, tá bom? Então o Thiago falou que está com quem, rapaz? Tu pode colocar aqui em cima, tá? Pode espalhar aqui. São 51 células. Aqui dentro, me dá uma aqui, Breno. Aqui dentro, na verdade, esse malote, você líder está recebendo hoje, porque teve alguns líderes, eles trazem oferta em espécie, tá? Ainda tem pessoas que ofertam com dinheiro. Aí trazem envelope, eu falei, não, eu vou comprar malote para trazer a oferta. Aí chegou hoje, eu falei, então bora aproveitar para colocar já o projeto, tá? Então, dentro desse malote aqui, ó, que você vai pegar agora, líder, são 8 que tem aqui dentro? Tem 8 panfleto desse aqui, exatamente igual isso aí, tá bom? Onde você vai colocar o nome da pessoa que você vai estar clamando, jejuando, amando, e com a graça de Deus, ganhando ela para Cristo Jesus nesses dias, beleza? Então, líderes, por favor, venham aqui, pegue, mas permaneça aqui, tá? Permaneça aqui na frente. Vem aqui, pega um malote desse. Não está com o nome de você, então pode pegar qualquer um. E pega e sobe no altar, tá? Pega e sobe para cá. Se o teu líder de célula não está aqui, tá? Para minha esposa não está aqui, que ela estava viajando, ela chegou, ela está doente a semana toda com gripe. E eu falei, então fica descansando, quase ela desmaia. Afinal, fica em casa, tá? Então, se não tem, vem alguém da célula para representar teu líder e sobe aqui no altar, tá bom? Pega e sobe no altar. Igreja, vamos ficar em pé todos, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Pode chegar mais para frente aqui, tá? Isso. Bom, quem faltou, a gente vai saber, porque vai sobrar aqui, né?
Eu acho que tem só 51 aqui. 51, né? E inclusive faz um registro aí para a gente saber quem faltou realmente, tá? Porque a gente não está anotando, né? Então registra aí para a gente saber quem faltou. Beleza? Para a gente entregar. Glória a Deus. Então, irmãos, preste atenção. Nós vamos fazer uma oração aqui agora. Nós vamos fazer dois momentos agora. Primeiro, nós vamos orar aqui com os líderes. E depois os líderes vão descer e vão reunir com a sua célula. E já vai distribuir isso aqui para vocês que estão aqui. Ah, faltou. Não deu. Tem muita gente. Tem 15 pessoas na célula. E cada um vai fazer o seu. A gente vai... Já está no grupo, acredito. Já todo o arquivo aí você imprime. Tá? E aí não tem mistério não. É só seguir os passos e já deu tudo certo. Amém? Podemos orar? Qualquer dúvida que você tiver, você pode fazer perguntas para mim ou para os pastores. Isso aqui não é algo novo, para alguns pode ser novo, mas isso aqui eu fazia muito isso aqui antes com a igreja. Na época a gente tinha 12 células, 16 células. Pô, eu parei de fazer. Aí Deus começou a me mostrar que eu preciso fazer algumas coisas também, a voltar, às vezes só voltar a fazer. Só que agora está muito melhor, né? A gente está com mais recursos hoje, vai ser benção. Levante esse malote, líder, por favor, com muito temor no coração, com muita reverência, porque nós estamos aqui hoje dando para Deus almas, e nós não estamos limitando quantidade aqui, viu? Aqui tem 8 panfletos apenas, mas não está limitado a 8. O Senhor é quem vai inspirar, é quem vai conduzir. Como nós pregamos, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito do Senhor. E é Ele que faz todas as coisas. Igreja, levante a mão para cá. Ore pelo seu líder. Mas ore com o coração. Eu estou junto, eu vou ganhar alma para Jesus. E nós vamos fortalecer uns aos outros. E vamos caminhar juntos nesse projeto em nome de Jesus. E eu creio que nesse mês nós veremos uma grande colheita, a maior colheita de salvação de todos os tempos em nome de Jesus. Nosso Deus, com temor e tremor, Senhor, diante da Tua presença, nós oramos a Ti nesse momento. Oramos ao Senhor que nos ama, e porque o Senhor nos ama, o Senhor deu o Teu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. E o Senhor nos deu uma ordem. Tu disseste: vão e façam discípulos de todas as nações. Deus, o Senhor já nos enviou, e essa estratégia é apenas, ó Deus, para estimular, é apenas, ó Deus, para incentivar, para que possamos juntos, na mesma visão e disposição de coração, nos unir para ganharmos almas para o Senhor. Mas sabemos que só o Senhor convence os homens. Portanto, Deus, eu oro aqui juntamente com a igreja do Senhor, com os líderes, que seja o Senhor guiando cada pessoa, cada discípulo que está entendendo e comprometendo-se a desenvolver esse projeto evangelístico. Deus, eu oro para que o Senhor traga no coração dos teus filhos o nome das pessoas. Sim, Senhor, que o Senhor traga e o Senhor gere no coração de cada um, e que a força do Senhor, o poder de Deus seja, meu Deus, manifestado. E nós já declaramos libertação de vidas, já declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, salvação de vidas. E que a Tua igreja, Pai, se alegre com os anjos nessa grande colheita de almas para o Teu reino. Nós abençoamos esses panfletos que representam vidas,
que estarão sendo alvo de oração, de jejum, de amor, Senhor. E cremos que o Senhor fará infinitamente mais, em nome de Jesus. Amém? Quem pode dizer amém? Meus líderes, desçam lá com a sua célula agora. Já distribui para os líderes presentes, para os discípulos, né? Para as ovelhas. E nós vamos fazer agora círculos. E vamos encerrar orando todo mundo junto, agora em círculo, junto com a sua célula, tá? Vá lá com a sua célula e já distribui para os que estão aqui. E vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus. Se você porventura está só, não fica triste não, tá? Passa a visão, reproduz o que você recebeu aqui. Faz isso amanhã, no máximo, para já começar a partir de amanhã com a tua célula. Isso, formem as células, formem círculos aí. E envolva todo mundo nesse projeto. Tu tem sido tão bom. Aleluia. Pra mim. Terminando aqui. Escutem, ó, lembrei aqui de um detalhe. Você vai colocar o nome da pessoa nesse panfleto. Você informa para o seu líder, porque ele vai receber lá um link que ele vai registrar. Porque o nome dessas pessoas não é só você que vai estar orando. A gente vai trazer para o nosso sistema e trazer para a nossa sala de oração. E vamos estar orando. Eu tenho dedicado pelo menos 3 horas de tempo nessa sala todo dia. É bem mais, mas é o mínimo que eu fico 3 horas de tempo orando. E eu vou colocar um telão na sala de oração agora. E a gente vai estar colocando, esses não vão ficar girando assim o tempo todo. Eles vão estar na atmosfera da intercessão o tempo todo em nome de Jesus. Amém? Quem entendeu, diga bem. Então vamos lá. Ore ao Senhor, já comece a interceder, a profetizar. O louvor vai estar ministrando, mas você vai estar orando em nome de Jesus. Mais uma vez, vamos queimar incenso em nome de Jesus. Agora é intercessão mesmo, é clamor por alma, é gemido por alma, em nome de Jesus. E eu profetizo que amanhã já haverá salvação, fruto dessa oração aqui em nome de Jesus. Nesse culto de domingo começa a ver as entregas, as reconciliações, a salvação em nome de Jesus. Deus, nós oramos mais uma vez. Sim, Deus, enviando cada discípulo, enviando cada ovelha para cumprir o teu chamado, Deus. E nessas próximas 4 semanas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, salve as vidas, salve as famílias e nos dê uma colheita de almas, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Sim, Deus, nós oramos e declaramos que todas as barreiras caiam, toda resistência, toda oposição seja destruída, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar
Mesmo em meio às lutas eu não sou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Canta aí, igreja. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Oh, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Oh, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. O evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão. Eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Ouça isso. Você pode levantar suas mãos. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: o reino conta com você. O reino conta com o seu comprometimento, com a sua fé, com a sua intensidade, com a sua permanência, com a sua ousadia. E é falando de ousadia que eu quero te chamar aqui à frente. Você que ouviu essa mensagem, você que foi ministrado pelo Senhor, o Espírito Santo tocou o teu coração e você sabe que você precisa sair da tua zona de conforto.
A palavra fala assim: ei, levanta os teus olhos e olha para os campos, eles já estão brancos e prontos para a colheita. A seara é grande e poucos são os trabalhadores. A palavra diz: roguem ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E nessa noite eu quero que você ore comigo, porque tem irmãos, tem irmãs nesse lugar que precisam vir aqui à frente e fazer um concerto com o Senhor, porque Ele sabe que essa palavra queima no seu coração. Você não pode sair desse lugar sem antes vir aqui e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa palavra é para você, que o Espírito Santo falou contigo e você precisa vir aqui. Vem correndo, pelo amor de Deus. Vem correndo, pelo amor de Deus. Não é pelo teu líder, não é pelo pastor, é pela uma palavra que queima no teu coração. O reino de Deus conta com você, meu irmão. Vem fazer um concerto com Ele nessa noite. Não interessa o tempo que você faz parte dessa comunidade. Talvez você se perdeu no meio do caminho, e se essa palavra não arde mais no seu coração, pelo amor de Deus, não perca essa oportunidade. Vem, te rende, vem, te prostra, vem correndo, vem saltando, vem chorando, vem, mas vem. Há mais pessoas que precisam estar aqui. Não tenha vergonha. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Eu vou contar de 1 até 5, amém? Vem correndo. Você sabe que você é chamado, escolhido, você é separado, ungido, você é sacerdote, você é príncipe, você é uma princesa do Senhor. 4, vem. Vem, essa palavra queima no teu coração. 3, vai glorificando ao Senhor. Vem. O Senhor te chama, meu irmão. Vem. Se eu fosse você, eu glorificava o Senhor. Eu dava brados de glórias, aleluias. Nós não estamos em busca de um número, ou de simplesmente um ajuntamento, nem muito menos uma performance. O Senhor está em busca de corações verdadeiros, onde Ele possa repousar o seu espírito. Ele está em busca de homens e mulheres que estejam apaixonadas, sedentas por Ele. Amém, pastor? Você pode estender suas mãos para cá? O interessante que quando Jesus encontra Pedro, após ele ter retomado para sua antiga função, ele não dá a ele uma projeção ministerial. Ele não dá a ele um cargo, ele não dá a ele um comissionamento. Apenas a palavra para Pedro foi: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas?
palavra foi: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, cuide de pessoas. Você foi comissionado nessa noite para cuidar de vidas. Não se exima dessa responsabilidade. Nós, enquanto igrejas, temos uma responsabilidade sobre os nossos ombros, que é cuidar de vidas. As pessoas que vieram aqui à frente porque entenderam que elas precisam também fazer parte de tudo isso. A grande comissão do Senhor. Estenda suas mãos para cá. Feche seus olhos, comece a orar, a interceder. Vamos exercer a mutualidade cristã, orar uns pelos outros. Vamos orar pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelas pessoas que serão alcançadas por meio e através desse projeto. Os pastores dessa casa que estiverem aqui e puderem vir à frente, os líderes que sentirem no seu coração de colocar a mão sobre a cabeça dessas pessoas, venham aqui à frente, por favor. Você que pode orar no Espírito, por favor, levante sua voz, igreja, vamos lá. Aumente o volume da sua voz, vamos lá. Vamos lá, igreja. Há uma unção nova, há um vinho novo, há um óleo fresco que está sendo derramado nesse lugar, sobre essas vidas, sobre os sedentos, sobre os famintos. Bem-aventurados o que tem fome e sede, porque eles serão fartos. Glória a Jesus, glória a Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome. Quantos podem sentir a sua presença nesse lugar? Nós já vamos terminar, mas dentro de mim tem uma oração por crianças aqui nessa noite, por adolescentes. Eu quero te convidar para você orar por crianças e por adolescentes. Deus nos deu uma palavra para essa geração, e nós estamos nos alinhando e nos comprometendo cada vez mais com essa chamada para essa geração, para que a geração de crianças, de adolescentes que estão fazendo parte da nossa vida como igreja, eles carreguem essa unção e possam frutificar ainda mais. Você crê nisso? Você tem filho pequeno? Você tem sobrinho? Você tem algum adolescente em mente? Ore por essa criança ou adolescente. Ore ao Senhor. Ore para que eles tenham um coração consagrado, apaixonado por Jesus. Jesus, ele se revela para crianças. Jesus, tu disseste: deixai vir a mim os pequeninos,
porque delas, porque dos tais é o reino de Deus. Obrigado por cada criança, adolescente, por aqueles que estão na tua casa, que estão crescendo nesse ambiente de glória, de ensinamento da palavra, amando o Senhor, Deus. E nós oramos, Pai Santo, oramos abençoando cada criança, cada adolescente, Senhor. Deus, aqueles que não estão congregando, que eles voltem a congregar, Senhor. Aqueles que estão se sentindo, ó Deus, rejeitados, abandonados, que eles ouçam a tua voz. Sim, Senhor. Fala ao coração delas e atrai cada uma delas para o Senhor. Oramos a ti, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com as suas mãos levantadas, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo seja com você hoje e para sempre. Deus te abençoe. Tenha uma noite maravilhosa. Domingo, amanhã será o dia da igreja perseguida. Estejamos aqui, que vai ser bênção em nome de Jesus.